E aí pessoal, beleza? Vamos para a nossa primeira videoaula de Química Inorgânica dessa quarentena. E essa videoaula vai ser com correção de exercícios de ácidos e bases. São exercícios que nós já tínhamos feito alguns em sala anteriormente e vamos aproveitar a correção para fazer uma revisãozinha, né, de ácidos e bases, porque a gente ficou um tempinho aí parado devido a essa época diferente nas nossas vidas. Então, pessoal, lembrando que a nossa disciplina é Química Inorgânica e o objetivo é que vocês saibam diferenciar, analisar e classificar os ácidos e as bases. Vamos lá, então? Pessoal, para começar como é a nossa primeira videoaula da disciplina, eu vou dar algumas informações. A primeira informação é o seguinte: na videoaula eu coloco perguntas em áudio para vocês responderem. E também eu posso colocar algum exercício para vocês responderem e me mandar. Tanto as perguntas quanto, se tiver o exercício, vocês vão responder e vão me mandar. Ah, como é que eu sei, professor, se não é um exercício que você só fez com a gente, que realmente é um exercício que tem que mandar? Porque vai estar anotado lá, faça e envie, tá? Então, quando for exercício para mandar, está escrito faça e envie, ok? E no caso das perguntas, eu faço as perguntas somente em áudio, vocês respondem e também me mandam, fazendo parte da atividade correspondendo à videoaula. No caso, essa videoaula corresponde à atividade domiciliar número 1, ok? Pessoal, seguinte, para essa videoaula então, são duas perguntas que eu vou fazer, não vou falar o momento, vocês vão ter que assistir o vídeo para saber qual o momento que elas vão aparecer, duas perguntas simples para vocês responderem e também vai ter um faça e envie. O legal do faça e envia é que você dá uma travada no vídeo para não ficar tão cansativo, faz ele, já manda e depois volta a assistir o vídeo, beleza? Então vamos começar a nossa videoaula de hoje, falando aí sobre esses exercícios, corrigindo esses exercícios que nós tínhamos feito anteriormente. Vamos lá? Pessoal, vamos ao exercício 1 aqui. Aqui tem algumas informações que eu tenho que relacionar essas informações para ácidos e bases. Então, a primeira informação está lá, ó, são compostos moleculares. Quem são moleculares? Ácidos e as bases? São os ácidos, pessoal. Os ácidos são compostos moleculares. As substâncias ácidas elas são formadas sempre apenas por átomos não metálicos, por isso são moleculares. Ok? Quando em água originam OH-, quem origina OH- em água? As bases, então, bases aqui. Podem conter o ânion Cn-. O que pode conter um ânion Cn- só pode ser um ácido, já que as bases, o ânion da base é OH-, então ácidos. Apresentam um pH acima de 7. A faixa de pH acima de 7 é a faixa de pH das bases. Bases acima de 7 até 14, 7 é neutro, e de 0 até 7 eu tenho os ácidos. São compostos iônicos? Evidentemente, se os moleculares são os ácidos, as bases são os iônicos. Lembrando que iônico é formado por íons. Íon geralmente é um metal e não metal, ou não metais. Pode também ser, a única exceção aí que só tem não metais e também é um composto iônico, são as que contêm o NH4, como o NH4Cl. Não é um ácido nem uma base, mas faz parte de uma categoria que é iônica sem ter metal. E no caso da base, o NH4OH é uma base sem ter metal na sua fórmula. Estão presentes no estômago. No estômago nós temos as bases dos ácidos, pessoal. Nós temos os ácidos. Lembra que a gente tem quando dor estomacal, nós tomamos antiácidos, que são compostos básicos exatamente para neutralizar os ácidos. No caso, o ácido do estômago, porque no nosso estômago nós temos ácido clorídrico que o nosso corpo produz para digestão. Então, nós temos aí um ácido, ok? Vamos lá, então, à segunda questão. Tinha alternativas aqui que vocês tinham que marcar verdadeira. Então, com relação às propriedades das bases, aliás, verdadeira não, a incorreta, né? Qual é a incorreta aqui?
Então vamos lá. Ó. O hidróxido de amônio é aquele NH4OH. É uma base não metálica bastante solúvel em água? Verdadeiro, é a única base não metálica entre as bases comuns. E ela é bastante solúvel em água, sim. Segunda, os metais alcalinos formam monobases com alto grau de ionização? Verdade, as bases dos metais alcalinos são fortes, por isso tem alto grau de ionização. Ok? Então, os metais alcalinos sim formam bases com alto grau de ionização. Próxima, as bases formadas pelos metais alcalinos terrosos são fracas, visto que são moleculares por sua própria natureza. Aí está a parte errada, são moleculares. Tá? E outra coisa que está errada também, elas não são fracas. A de magnésio ela é fraca. Agora, a de cálcio e a de bário são bases fortes. Tá? Então, aí nós temos 2 erros nessa opção, ou seja, essa é a opção incorreta, a letra C. A letra D dizia o seguinte, ó, os hidróxidos dos metais alcalinos terrosos são pouco solúveis em água? Eles são pouco solúveis. Tá? Então, os únicos que são totalmente solúveis são ou a de amônio ou dos metais alcalinos, a primeira família da tabela. Letra E. Uma base é tanto mais forte quanto maior for o seu grau de ionização. Verdade, quanto mais ela se ioniza em água, ionizar quer dizer que está separando o H do cátion, mais forte ela é, tá? Grau de ionização é quanto ioniza, tá? Lembrando que a base, a gente olha, a base em água, ela se dissocia, mas nós também referimos essa a quantidade que ela dissocia como grau de ionização, tá? Então, olha, vamos separar isso, ó. Grau de ionização é uma porcentagem que ionizou, que formou íons. E o processo da base em água nós chamamos de dissociação. Já o processo do ácido em água nós chamamos de ionização. Ok? Aqui vem a minha primeira pergunta. A minha primeira pergunta, bem fácil, se prestou atenção no que eu falei no último segundo, vai responder ela de cara, que é o seguinte: o que ocorre com ácido em água? Essa é a primeira pergunta que vocês têm que mandar para mim para serem pontuados e avaliados sobre essa videoaula. O que ocorre com o ácido em água? Primeira pergunta em áudio já está aí. Terceira questão são afirmações que vocês teriam que marcar como verdadeiras ou falsas. Ok? Então, ela está falando exatamente da queimação estomacal, que ela se deve ao aumento da quantidade de ácido clorídrico, e para combater a gente usa o leite de magnésia, que é uma suspensão, uma solução aí formada entre água e hidróxido de magnésio. Tá? Então vamos ver aqui o que acontece quando a gente ingere. Vamos responder as opções aqui. Ó. Primeiro, o valor do pH no estômago após a ingestão de leite de magnésia diminui. Veja, o estômago tem um pH próximo a 2 aí, é um pH ácido, né? Então, quando eu coloco lá no meio uma base, o pH ao contrário vai subir. Eu coloquei uma base, eu estou adicionando uma base no meu estômago, então o pH tem que subir. Logo, essa informação é falsa. Próxima. O uso de leite de magnésia aumenta a concentração de íons H+ no estômago? Falso também. Por quê? Eu tenho um ácido lá. Tendo ácido, eu tenho H+. A base, o que ela faz, na verdade, é retirar o H+ do meio, porque ela fornece o H-. H+ se junta ao H- da base e forma água. Por isso que nós temos o processo de neutralização. Tá? Então, aqui também é falso. Próxima. A mistura entre ácido clorídrico e hidróxido de magnésio formará um sal? Verdade. Ácido mais base dá um sal. Ocorre uma reação de neutralização? Também verdadeiro. Eu chamo a reação entre um ácido e uma base de reação de neutralização. E por último, o suco de limão também pode ser utilizado para problema de queimação estomacal? O suco de limão é um ácido, então se você está com queimação, você ingere o ácido que causa, aliás, o que causa queimação é a quantidade de HCl no teu estômago, com mais suco de limão você vai ter mais ácido aí e não vai melhorar então a queimação, ela pode até ficar mais séria. Então, falso essa última opção. Isso é diferente, pessoal, de dizer assim, olha, eu vou tomar um suco de limão para comer um churrasco.
Quando você vai para um churrasco, é até bom usar junto um suco de limão, porque daí você já tem uma quantidade de ácido no estômago que ajuda o processo. Porque a queimação, o que é a queimação? É o excesso de ácido com a resposta ao organismo quando você acaba se alimentando demais, tá? Então, remediar com o limão não funciona, mas durante ajuda também usar o suco de limão, tá? Então, durante, por exemplo, uma feijoada, que é uma comida pesada, tomar um suco de laranja, uma laranja junto ajuda por ser também uma substância ácida, ok? Vamos continuar? Aqui é para identificar se os compostos são ácidos e bases e vamos nomeá-los. Então, nomear bases é só chamá-la de hidróxido, o nome do metal. Se for um metal da família 1, família 2, que tem NOx sempre igual, número de oxidação, que é o estado de oxidação dele, no caso da família 1 da tabela é 1, da família 2 é 2, eu só coloco o nome do metal. Se não for dessas famílias, eu tenho que também informar qual é o NOx em romanos, números romanos. E o ácido tem que saber lá qual é o nome do ânion presente e eu tenho que usar aquela regrinha que eu passei para vocês, vocês têm que se lembrar que é mosquito, maldoso, te mato, te pico, te meto no vídrico, para você mudar a terminação do nome do ânion para nomear o ácido que nós temos aí. Então veja bem, a primeira é uma base de metal alcalino terroso, então é chamada de hidróxido de o nome do metal, hidróxido de bário, o nome dessa daqui. A segunda não é metal alcalino terroso, nem alcalino, então eu tenho que chamar ela juntando aí também os números romanos da carga. Como que eu sei a carga aqui? O hidróxido tem carga menos 1. Como eu tenho 4 aqui, é só fazer aquela troca. Ó. Então, o chumbo tem carga 4. Então, eu fico aí com o nome hidróxido de chumbo 4. Aqui nós temos ácido carbônico, por quê? O nome desse ânion aqui, CO3, é carbonato. O ato muda para ícaro, então fica ácido carbônico. Aqui embaixo também não é o ferro, não é metal alcalino nem alcalino terroso, então fica hidróxido de ferro 3. 3 porque é a carga do ferro. Fiz a troca aqui, ó. 3 para a quantidade de hidróxido vai ser a carga do ferro aqui. O próximo é um ácido formado por fluoreto. O fluoreto, o eto, vai mudar para hídrico a terminação, então fica ácido fluorídrico. Aqui nós temos uma base, a base de prata. Pessoal, a prata, apesar dela não ser um metal alcalino, alcalino terroso, ela também tem um NOx sempre igual, sempre 1. Então, aqui eu só preciso chamar de hidróxido de prata. Tá? Então, além dos metais alcalinos terrosos, eu não preciso chamar os números romanos para colocar a carga do metal para o amônio, só chama então hidróxido de amônio, para a prata, que é esse exemplo, para o zinco, que é sempre 2, a carga dele, e para o alumínio, que é sempre 3. Os demais aí eu tenho que colocar carga. Como nesse último exemplo, nós temos o níquel, então, como o níquel aqui, eu vou trocar aqui também, ó, 2 vai virar a carga do níquel, eu tenho então a carga do níquel 2, logo tem que ser hidróxido de níquel 2, ok? Sempre consultando, pessoal, para fazer esse tipo de exercício, sempre vocês vão consultar a tabela periódica para saber o nome dos elementos, onde eles estão organizados, e também vocês podem pesquisar aí na tabela de cátions e ânions, que é aquela que vocês têm. Se alguém não tiver, alguém perdeu, me avise que eu mando novamente, ok? Vamos então a um faça e envie, dão uma travada no vídeo, façam esse aqui e enviem para mim daí como avaliação. Ok? Já façam aí, deixam feito e enviem junto com as duas perguntas. Já fiz uma pergunta e aí vem a próxima daqui a pouco. Ok? Então, nesse faça e envie, é para indicar aqui no primeiro os ácidos fortes. E entre esses ácidos aqui, vocês vão indicar quais são os fortes. E nesse segundo aqui, indicar entre essas bases aqui quais são as bases fortes. Belezinha? Parou o vídeo, mandou, continuo aqui a minha explicação.
5. Escrever a equação de dissociação iônica das bases. Então, dissociação é a separação do cátion e do ânion. No caso do ânion da base é OH, então eu tenho que separar os dois aqui. É o que acontece quando as bases são colocadas em água. O que eu tenho que saber? Que o OH sempre tem carga menos 1 e o elemento que está junto com ele, ele vai ter carga igual a quantidade de OH. Fica fácil para definir isso. Ó. Então, o estanho aqui vai ter carga 4. Logo, a ionização fica, olha, estanho SN mais 4 aquoso mais 4 OH-. A quantidade de OHs ela tem que vir aqui na frente grande. Ó. Então, fica deste jeito aqui. Vamos ao de baixo. Ó. O de baixo tem 2 OHs, logo o níquel tem carga 2. Níquel 2 mais aquoso. Mas eu tenho aqui OH, são 2 OHs, então fica 2OH menos aquoso. Mesma coisa no próximo, do alumínio. No caso aqui eu tenho 3 alumínios, aliás 3 OHs, então a carga do alumínio fica mais 3. E tem 3 OHs, então tem que escrever lá 3OH menos. E o último aqui tem um potássio OH, então fica K mais 1, não é diferente se você colocar só mais aqui, mais 1 ou mais, tanto faz. Tá? O importante é que o mais esteja nessa posição aqui, do lado da representação do elemento químico. Tá? Aquoso e o ânion lá, que é o OH-, por ser uma base. Ok? Então, essas aqui são as equações de dissociação. Beleza? Ficou com dúvida, dificuldade? Refaça e faça novamente esse tipo de exercício. Tranquilos? Vamos passar para o 6º exercício, que diz o seguinte: classificar as bases do exercício anterior em fortes ou fracas. Então, eu coloquei aí novamente as bases para a gente fazer essa classificação. Pessoal, bases fortes e fracas. São fortes apenas as bases de metais alcalinos, ou seja, todos os metais da primeira família da tabela periódica formam bases fortes. E da segunda família, que são dos metais alcalinos terrosos, a base de cálcio, estronço e bário. Então, são poucas que são fortes. As demais são todas fracas. Em relação a solúveis, nas bases eu tenho a solubilidade que varia de acordo também com os grupos da tabela. São solúveis as bases de metais alcalinos e também a de amônio, que não faz parte. O amônio é um cátion poliatômico, ele tem mais que um átomo, NH4. Tá? Então, são solúveis apenas as bases de metais alcalinos e do amônio. As bases de metais alcalinos terrosos, que são o cálcio, o estronço e o bário, elas são pouco solúveis, tá? E insolúveis são todas as demais. Então, nós temos solúveis metais alcalinos de amônio, pouco solúveis cálcio, estronço e bário apenas, insolúveis todas as demais. Então, aqui é só a gente olhar aonde nós temos aí na tabela periódica cada um dos átomos que estão formando essas bases aqui, ó, cada um dos metais, né? Então, a base de estanho, ela é uma base que não pertence a metal alcalino nem alcalino terroso. Mesma coisa níquel e alumínio. Então, a única forte e solúvel é a de hidróxido de alumínio. Ok? As demais são fracas e solúvel também é a mesma coisa, as demais são insolúveis, ok? Certo? Ficou fácil, né? Vem aqui, a partir desse slide, a segunda perguntinha que vocês têm que mandar também, fácil, mamão com açúcar. Quem prestou atenção na videoaula já vai conseguir responder ela, que é o seguinte: qual é a faixa de pH das bases? Muito simples, está respondido, inclusive, durante um desses slides eu acabei falando sobre isso. Qual é a faixa de pH das bases? É a minha segunda e última pergunta, mas o vídeo não acaba aqui, ainda tem mais um exercício para nós responder, que é um exercício bem longuinho ali, que é aquele exercício que eu tinha dado para vocês responder para falar um pouco sobre a classificação dos ácidos e bases, tá? Então, eu tenho aqui várias substâncias, você tinha que fazer classificações entre algumas informações para bases e ácidos. Então, olha só, para todas essas substâncias, vão ser, acho que 9 classificações que nós vamos fazer. Então, primeiro, hidrácidos fortes. Como que eu sei o que são hidrácidos? São ácidos formados só por hidrogênio e um átomo, não tem oxigênio na fórmula. São fortes os hidrácidos
mais comuns. Cloro, bromo e iodo são os mais comuns que aparecem. Então, nessa lista aqui, o único forte é o HCl. São bases fortes. Eu acabei de dizer no exercício anterior, então não vou retomar. Então, as bases fortes que eu tenho aí, só procurar as de metais alcalinos ou a de cálcio, estrôncio e bário. Eu tenho aí a de bário, lítio, potássio e cálcio, ou seja, metais alcalinos e alcalinos terrosos. Oxiácidos fortes. Quais são os oxiácidos fortes? Aqui eu posso usar aquela regrinha. Pega o número de oxigênios e subtrai de hidrogênios. Se for esse número igual a 2 ou mais, eu tenho um ácido forte. Então, o oxiácido forte são todos que dá essa continha aí. Então, HClO3, HClO4 são os dois que eu tenho aí dos exemplos. Oxiácidos moderados, a mesma continha, só que dá 1. O que dá 1 é o H3PO4. Pessoal, o HClO2 também, o H2SO3 também e o HNO2 também, olha só. Todos eles aqui, se eu subtrair o oxigênio do hidrogênio, vai dar 3. Ó. 2 oxigênios aqui no exemplo desse HNO3, 2 oxigênio menos 1 hidrogênio, 1. Então, eu tenho ele como moderado. Não, professor, mas aqui tem um que também dá a mesma coisa, o H2CO3. Esse é uma exceção. O ácido carbônico ele não é moderado, apesar dele também dar na conta 1, exatamente porque ele forma gás carbônico em solução. E aí ele perde sua força. Tá? Por que é a força de um ácido? Um ácido é tanto mais forte quanto hidrogênio ele consegue liberar no meio. H+, ele consegue liberar no meio. Tá? Então, o H2CO3 ele não é um oxiácido moderado, ele é fraco. Quinta opção, são bases insolúveis. Mesma coisa que a gente tinha analisado no último exercício. Tem que olhar se elas não são bases de metais alcalinos e alcalinos terrosos. Então, nós temos aqui várias que são insolúveis, de manganês, ferro, estanho e níquel. Como que eu sei disso? Usa a tabela periódica. Se elas não são da família dos metais alcalinos, não é a base de cálcio, estrôncio e bário, então são poucas opções solúveis, todas as demais são insolúveis. Olhei a tabela periódica, conferi, sei que são insolúveis, então essas aqui são todas insolúveis. Novamente, aqui são 10 no total, né? Mais algumas para a gente classificar. São as mesmas substâncias, só muda as classificações. Vamos lá, classificação 6. Em solução aquosa apresenta um pH acima de 7. pH acima de 7, e olha só que spoiler, hein? Já ajuda a responder aí a segunda perguntinha que eu fiz para esse vídeo, hein? pH acima de 7 é a região das bases, então é só ver quais os compostos são bases. Como que eu vejo isso? Aqui é as fórmulas que tem OH, certo? Então, se eu olhar para isso, eu vou ter todas as bases aí. Dissociam em água. Quem dissocia em água? As bases. Então, a mesma resposta. Ionizam em água. Tudo que ioniza em água são os ácidos. Então, todos que são ácidos aí. Que reage com bases. Quem reage com bases? Todos os ácidos. Então, todos que são ácidos aí. E cujo processo de dissociação libera 3 hidroxilas. Aqui, hidroxila é o quê? O OH da base. E para liberar 3 hidroxila, a fórmula da base tem que ter 3 OHs. Então, eu vou procurar entre a lista aqui qual é a base que tem 3 OHs, ou bases. Procurando aqui, eu só encontro, na verdade, uma, que é o hidróxido de ferro 3. É um que tem 3 OHs. Ok? Pessoal, então é isso. Para revisar melhor isso, é bom dar uma voltadinha lá no caderno, na apostila, tá? E aí nós vamos continuar nas próximas aulas com outras questões. Beleza, pessoal? Foi a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Sugestões, dúvidas, vão me mandando. Pode postar aqui no mural lá no mural do Google Sala de Aula, ou também pode me mandar por mensagem, tá bom? Até mais.